Salve, senhoras e senhores, como é que vão vocês? Espero que estejam todos bem, todos correndo atrás dos seus objetivos. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí, deixa o seu comentário no decorrer do vídeo, ajuda a divulgar o nosso conteúdo, porque eu tô a ponto de parar com esse canal, mano. Porque a plataforma não ajuda em nada, e eu só posso contar com vocês. Você que vem aqui, comenta, compartilha, dá o like, eu sou grato pela vida de vocês. Então me ajudem aí e bora para o conteúdo de hoje. Amém! Muitas vezes eu me deparo com alguns seguidores, inclusive alguns até vêm e me chamam no privado para conversar, trocar uma ideia, ver qual é o meu posicionamento diante do que eu faço aqui nesse canal. E dentre muita conversa, eu me deparo constantemente com a pergunta: Zaio, você não percebe que a descrença no Deus evangélico ultimamente tem crescido? O próprio evangelho pregado dentro das igrejas estão levando as pessoas a se afastarem do contexto. E eu, claro, concordo, porque é um evangelho barato, um evangelho de bunda mole, sem comprometimento. E eu chego à conclusão que a descrença atual no Deus evangélico é uma questão variada, complexa, porque a crença é individual. Porém, eu acho que a gente pode até pontuar algumas coisas que têm sido objeto de discussão dentro desse meio, principalmente quando a gente conversa mais profundamente com alguns que têm interesse sobre esse assunto. Ao exemplo do que mais causa repúdio dentro do contexto é a tal prosperidade, né? A teologia da prosperidade, a prosperidade material, que é muito pregado pelos neopentecostais, pentecostais também, mas o neopentecostalismo trouxe esse contexto muito forte, teologia da prosperidade, que hoje se tornou, né, a teologia dos coaches. Você pode analisar e perceber que muitos pastores se tornaram coaches e muitos coaches se tornaram donos de igreja. Infelizmente essa é a realidade. E isso causa um dano que acaba no final das contas trazendo um certo descontentamento, fazendo com que a pessoa desista, porque ela percebe que aquilo ali não funciona por muito tempo e vai enriquecer a liderança na maioria das vezes. Porque a mensagem transmitida é que vida com Deus é uma vida de sucesso financeiro, prosperidade material, e a gente sabe que isso não faz parte. Prosperidade material, e a gente sabe que isso aí é furada. A prosperidade material vem do teu empenho de profissionalismo, conhecimento, expansão da sua mente dentro daquilo que você se profissionalizou. Tirando isso aqui, cara, é miséria. E eu quero deixar claro aqui que eu não sou a favor daquela ideia de que se você, para ser de Deus, tem que ser pobre. Não, eu sou a favor da ideia que você precisa trabalhar, independente se você é de Deus ou não, se é evangélico ou não. Se não trabalhar, a miséria chega e não tem como discutir. Agora, trazer essa ideia de que você só vai ter sucesso financeiro se você entrar na onda cristã, religiosa, pregada dentro do contexto da teologia da prosperidade, aí eu bato contra sempre. Porque a teologia da prosperidade, ela traz uma perspectiva ou um resultado de um contexto de exploração. E isso foge totalmente do que deveria ser pregado. A outra coisa é o exclusivismo religioso. Cara, isso é tenebroso. A ideia do exclusivismo religioso, do tipo, para você entender o que eu estou querendo dizer, do tipo que só os evangélicos possuem um certo tipo de acesso com Deus. Tipo assim, é propriedade deles. Se você não entrar na deles, você não tem contato com Deus, você não é de Deus. Se você não estiver na bolha deles, exclusiva, né? Você não é de Deus. Se você não fala a linguagem dele, se você não vive aquilo que ele acredita, pregado pelo seu líder, você não é de Deus. É um exclusivismo, cara, que mata, um exclusivismo religioso que destrói. E a pessoa não percebe que está morta, sendo manipulada, sendo usada dentro do contexto simplesmente para
alimentar o ego da sua liderança. Essa visão exclusivista leva ou pode levar o cidadão a viver num contexto de intolerância e o desprezo por outras crenças religiosas. Tipo, é só dele que salva, é só dele que está certa. Se você não entrar dentro da Assembleia de Deus, é mais ou menos assim. Se você não for assembleiano, você não vai para o céu. É mais ou menos dentro desse contexto. Vai queimar no inferno! A outra coisa que dentro dessa ideia também me deixa indignado é a tal teologia da punição e condenação. Tipo, serve a um Deus que pune, mata, não importa quem seja, basta não concordar com ele, o que ele acredita. Essa teologia da punição e condenação é terrível. É uma perspectiva que retrata Deus como um juiz somente, e um juiz rigoroso, pronto para castigar o pecador da pior forma. Inclusive tem uns, né, que profetizam catástrofe, profetizam destruição, tudo em nome do poder desse Deus, porque a humanidade está mergulhada no pecado. Cara, é complicado. Essa teologia da punição e condenação é terrível. E infelizmente ela sendo pregada atrai muitas pessoas porque muitos são medrosos, acabam ficando com medo, né? Quem não tem medo? E acabam entrando no jogo e depois lá na frente alguns abrem o olho e entendem que estavam embarcados numa furada, que Deus não era tudo isso. Acabam descobrindo que Deus é amoroso também, que Deus é outra vibe, não é aquilo que essa tal teologia tenta trazer de punição e de condenação. E isso causa, na maioria das vezes, nas pessoas, traz um problema sério, desenvolve ansiedade, medo, pavor de viver, pânico, causando uma visão totalmente negativa, uma visão da natureza divina totalmente negativa. E o amor, o perdão, a misericórdia de Deus dentro dessa teologia da punição e condenação, nenhum momento ela traz algum efeito mostrando esse Deus misericordioso, esse Deus que perdoa, esse Deus que é amor, que eu particularmente acredito que é uma característica fundamental da parte de Deus. E outra coisa que me deixa indignado, né, inclusive dentro das conversas que eu tenho com algumas pessoas, eu procuro enfatizar que é um problema sério e que existe nesse meio, principalmente nesses últimos tempos, que a internet tem esse poder de divulgar. Antigamente acontecia também, só que antigamente era difícil ganhar proporção. É exatamente o escândalo e a conduta questionável de alguns líderes evangélicos. A descrença no Deus atual dos evangélicos tem a ver com essa questão de escândalos, que infelizmente ao decorrer aí dos anos, esses escândalos envolvendo líderes, basta você dar uma olhada no nosso canal aqui que você vai ver muitos escândalos de pessoas que eram honradas, vistas como homens de Deus no passado, que hoje se tornaram simplesmente pessoas insignificantes por atos, atitudes que tiveram de promover esse escândalo. E isso é uma das coisas que mais abala a confiança das pessoas a ter uma vida íntegra nesse Deus evangélico. E essa ideia de escândalos e condutas questionáveis abala sim a confiança das pessoas na integridade da vida dos líderes e que consequentemente na própria instituição, né, no nome da igreja, no local, né, aonde se reúne. Eu vou parar por aqui porque acho que já deu para você entender, né? Tem muitas outras coisas, mas essas aqui eu quis pontuar aqui porque eu acho interessante chamar a atenção para essa realidade. O porquê que existe essa descrença? Eu próprio aqui não acredito no Deus pregado pelos evangélicos atualmente. Eu não acredito, sou verdadeiramente ateu a esse Deus pregado dentro de algumas igrejas, infelizmente. E isso que eu falei aqui, é bom deixar claro que é algumas das razões que leva as pessoas a ter essa descrença. E você, claro, pode ter a sua opinião aí, vai variar opiniões com relação a isso, mas eu penso assim e acho que as coisas
perderam o controle já dentro do contexto evangélico há muito tempo, e o grande culpado, o grande problema está impregnado justamente dentro do contexto evangélico. Não é culpa do rebelde, não é culpa dos desigrejados, que a maioria tenta colocar essa ideia. Não, a culpa é daquele que está lá fingindo em ser um líder, mas somente usando o contexto para sobressair e viver uma vida abastarda, desfrutando da crença alheia e da simplicidade das pessoas, mantendo elas presas dentro dessa bolha e fazendo com que elas acreditem que aquilo ali é vida com Deus. Eu sempre aconselho aqui nos meus vídeos, sai fora disso. Salve-se pela sua vida, salve a sua família, correndo, saindo fora e buscando ter uma vida com Deus muito mais íntima, sem pagar pedágio para instituição religiosa nenhuma. Amém? Principalmente quando a base da igreja a qual você está indo aí é dízimo e oferta. Passam o tempo mais pedindo dinheiro em redes sociais, Pix para todo lado espalhado, chave Pix, e o comprometimento de cuidar a vida, levar você a ter uma vida consciente em Deus, é segundo plano. Eu sempre aconselho, cai fora, porque no final você vai acabar se decepcionando e na maioria das vezes pode ser tarde. Você já deixou casa, carro, dinheiro, e aí, meu amigo, o choro pode ser maior. Eu encerro por aqui. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário. Se você não concorda, escreve aí, tenta me convencer ao contrário. Se você não me segue nas demais redes sociais, estou diariamente lá no Instagram, também no Facebook. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.